A sociedade precisa entender que o professor não está sozinho, não pode estar sozinho. Ele não pode, não deve estar sozinho. Existe uma equipe, e dentro dessa equipe, talvez, aí você pensa no professor, num segundo professor para auxiliar, você precisa num gestor que entenda do aspecto, vamos dizer assim, de estrutural, né, da escola, você precisa de um especialista pedagógico que possa ajudar o professor em algum momento de aperto, que ele possa conversar, trocar ideia com alguém sobre algum tipo de dificuldade, mas talvez o papel aí, o componente mais importante seja a família. Em casa, seja a família mesmo. Tá? Porque não tem como a criança se desenvolver dentro do aspecto ensino-aprendizagem, portanto, na escola e na sociedade, se não tiver uma família que dê um suporte legal e que dê toda a condição que ela precisa para poder aprender. E a neurociência já comprovou isso, fala muito sobre isso. Pois é, hoje, eu não sou pai ainda, né, mas pretendo ser. Eu acho que quando meu filho nascesse, ele começasse a ler, andar, a caminhar, começasse a falar, eu ia estimular ele muito a entender sobre financeiro, queria dar para ele uma boa alimentação, e como a gente agora tem um pouco mais de entendimento sobre a neurociência, sempre tá estimulando ele, principalmente, professor, uma coisa assim, que eu tenho que admitir, que eu só peguei o hábito agora, com uns 30 anos que eu tenho, que é ler, estimular a leitura, sabe, porque da leitura melhorou o meu português, melhorou minha fala, melhorou muitas coisas, sabe, e a gente tem aí, rico, né, de livros aí, gente brilhante que escreveu vários livros, sabe, então hoje eu vejo todo o tempo que eu perdi, mas por quê? Porque eu não tive essa estimulação dentro de casa. Então a gente é obrigado a admitir também isso, né? Não vou dizer que meus pais erraram em tudo, mas naquele momento eu não tive. Né? Você sabe, William, há pouco tempo atrás, a gente sempre diz aqui, com experiência de 25 anos, eu tenho observado algumas coisas, sabe? Eu dou aula no ensino superior. Então, o que acontece, e dou aula no primeiro ano da faculdade, isso é um negócio muito legal, uma experiência fantástica, você poder trabalhar com alunos do primeiro ano, porque você acaba se confrontando com aqueles meninos que estão chegando de um segundo grau, né? Uhum. E, rapaz, nos últimos anos tem piorado bastante, sabe, a qualidade desses alunos que estão chegando. Não é por eles, não é por culpa deles. Mas a gente percebe, por exemplo, uma dificuldade de escrever, tanto de escrever a palavra da maneira correta e tal, como a qualidade das letras. Normalmente, lembra que nós tínhamos um caderno de caligrafia, não sei se é do seu tempo. Não peguei, professor, por isso que a minha letra é horrível. Então, não peguei. A interpretação de texto, às vezes você faz uma pergunta na prova, o aluno não consegue entender, e às vezes coisas simples, sabe? Nós temos que cuidar muito com isso, os nossos alunos estão lendo cada vez menos. Isso é interessante. Por quê? Porque, por exemplo, mensagens no WhatsApp, trocar mensagens no Instagram, que são esses aplicativos de redes sociais e tal, eles fazem isso às vezes 2 horas, 3 horas por dia. Pois é. Mas ele não consegue ler uma página de um livro com uma linguagem um pouco mais sofisticada. E quando você faz uma prova, todo mundo quem me conhece sabe, que eu gosto de fazer provas descritivas, e o aluno pergunta assim, agora você vai fazer prova, né? Ó, aqui dá a prova. Ô, professor, o que vai cair na prova? Sim. Tipo assim, ele quer saber se eu pudesse passar para ele 3 questões e tirar dali 2 que caíssem na prova, seria o ideal para ele. Entendeu? Porque ele não quer ter... Se eu falar assim, não, vai cair os capítulos tal, tal, tal. Meu Deus, é muita coisa. Mas disso aqui, o que é mais importante? Já quer o resumo, já, né? Não. Tá entendendo? Isso porque eu ainda sou aquele professor que não usa slide. Eu dou aula no quadro, escrevo, faço resumo, assim, no quadro. Estimula ele a copiar, a escrever. Sim, pois é. Mas tem professor que já passa no slide. E tem aluno que só estuda o slide. O slide que já é um resumo do professor, que ele sabe o que quer dizer. Porque ele fez o slide, mas o cara não fez o slide, estuda o resumo do resumo. Ele faz um resumo do slide do professor, que é o resumo. Pois é. Em vez de prestar atenção na sala de aula, né? E absorver aquilo ali e depois pegar o material para complementar a informação, eles fazem ao contrário, né? Eles preferem sair da sala de aula, que poder tirar dúvida na hora, para poder fazer isso em casa, né? Estudando como uma prova.
E as leituras, essas leituras mais técnicas, nós estamos... É dificílimo fazer com que o aluno consiga ler esse tipo de conteúdo. E eu vou te dizer, a melhor maneira de estimular o cérebro é como? Através da leitura. Entendi. Não tem outra. Não tem outra. É a melhor maneira. Já dizia um grande neurocientista chamado Ivan Izquierdo. Uhum. A Noelma perguntou aqui, que pena que o nosso país não estão atentos, nossos pais, desculpa, não estão atentos para esse tema. Como levar esses temas para os colégios, professor? A neurociência. Ela perguntou. Difícil, né? Olha, não é difícil não, William. Eu vou te dizer, aqui na cidade, aqui onde a gente mora, eu já fui convidado várias vezes, não para falar de neurociências especificamente, mas já fui para atender, como você costuma dizer, né, uma dor. Nossa, ó, tá precisando um avião aqui, sei lá. Mas para atender uma dor, que era uma dor relativo ao assunto era sexualidade. Então, sabe, William, a escola, ela tem interesse. O aluno tem interesse. A questão é conseguir fazer, de alguma forma, com que esses dois canais, esse canal, o acesso, que no caso o professor ou o conhecedor do assunto, possa chegar na escola. Porque eu já fui, como eu disse, várias vezes. Não fui uma, não fui duas, não fui 10, eu fui mais vezes. Entende? E conversei com a gurizada e eles adoraram. Um assunto muito interessante para eles, sexualidade, mas poderia ser um assunto de neurociências aplicado em educação para pais. Para os pais, e por que não? Então, sabe, Noelma, não é difícil, é fácil. É pegar alguém que tenha uma certa especialidade, conheça o assunto, e a escola que tem interesse. Eu tenho a quase total certeza que existe interesse de ambas as partes. A questão é o quê? Fazer esse link. Alguém que, sabe? Eu acho que aí que tá a questão, tá, professor? Porque tem que ter o interesse tanto do pai, que, por exemplo, que da Noelma, não sei se ela é professora ou não, mas ela tem um interesse sobre o assunto, ela vê a importância, aí ela tem que entrar em contato com a faculdade ou o colégio para trabalhar em cima desse tema, encontrar o quê? Um profissional qualificado que possa falar, né, sobre a neurociência aplicada na aprendizagem. Então, eu acho que essa é a situação que acontece, né? Esse impacto. Só que o maior defeito disso aqui, professor, é que nem os professores e nem os pais conhecem sobre a neurociência. Então, a gente está tentando aqui, de uma forma hoje, alcançar mais pessoas online para poder as pessoas entenderem a importância da neurociência aplicada, porque isso reflete tanto para os pais quanto para os professores, mas principalmente para os alunos. Se o professor entende melhor, se o pai entende, automaticamente os alunos, né, os nossos filhos, meus filhos, vão ter um resultado muito maior em sala de aula. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E o legal disso tudo é que o mundo já está fazendo isso. Sabe? O mundo já está utilizando esse princípio e aplicando esses conhecimentos para o aluno do futuro. Esse aluno que nem está aí, mas que a neurociência prevê as necessidades dele a partir do que se está aprendendo agora. Entende? Então, na verdade, o mundo já pensa desse jeito. Falta a gente incorporar um pouco mais esse princípio. Algumas escolas e algumas universidades do país já estão na linha, tá? Já saíram na frente. Mas ainda falta um grande número de escolas, instituições, gestores que tenham essa mesma visão.